na psicanálise, eu acho que assim a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão. O que é desejo? Assim, popularmente conhecido, a gente associa desejo ao sexual, né? Ah, eu estou, ou a comida, ou, enfim, coisas mais populares. Mas o desejo em si, ele é bem mais profundo, porque ele tem a ver com o que a gente chama de pulsão de vida, que é aquilo que nos impulsiona a buscar, a realizar. Mas aí entra muitas questões que também a gente acaba desconhecendo o próprio desejo. Olha que interessante. Como assim o desejo é meu e eu não conheço? Né? Olha que interessante. A gente vai ter muito pano para manga hoje, né? Aqui a respeito dessa complexidade do desejo, né? O que é de fato o desejo? Popularmente a gente associa às vezes ao sexual, à comida, até com desejo de ser grávida, às vezes, né? Mas isso é um conhecimento meio popular, né? Então, eu vou deixar a Vanessa falar um pouquinho o que ela tem a falar sobre o desejo, para a gente ouvir uma outra percepção, a percepção da psicologia, né, Vanessa? Pode ser? Claro, então, claro. Então, assim, para mim e para as pessoas que eu atendo, eu sempre falo que é muito importante a gente olhar para mim o desejo é esse movimento para a vida, né? E nem sempre a gente ter muito claro o que é o desejo pra gente. Acho que talvez nunca realmente a gente vai saber, isso aqui é o desejo e vai acabar. E eu gosto sempre de dar um exemplo nele, que um dia eu saí com a minha filha, a gente ficou um tempo na praia juntas, nas férias dela, e aí o que aconteceu? Ela queria aquela carreta, sabe aquela carreta assim, que anda pela cidade, com aranha e tudo mais, ela queria aquela carreta. Então, quando a tua prima chegar na quarta-feira, a gente anda na carreta. E ela ficou naquela expectativa da carreta e tal, e não sei o quê. E aí, quando chegou o dia da carreta, né? Sem brincadeira, eu fiz o check-in, eu paguei a passagem dela, ela olhou, tinha um balão transparente e tinha umas luzes dentro daquele balão, e ela passou a desejar o balão. Ai, ela não se divertiu mais porque ela estava olhando, preocupada com o balão, se eu ia comprar o balão, porque o desejo dela da carreta já tinha passado, ela já queria uma outra coisa, né? Então, o desejo, para mim, ele é importante porque mostra indícios daquilo que faz a gente se sentir vivo mesmo, a gente tem tesão de viver, né? É a função de vida. É a função de vida. Né? E a gente precisa, ao meu ver, dar espaço internamente para olhar para o que movimenta a gente, para faz a gente querer sair de cama. E aí eu observando as pessoas, o que eu vejo que eu desejo? Porque às vezes a vida vira uma rotina, um checklist que você tem que cumprir, muitas coisas, né? Eu tenho que acordar, eu tenho que tomar café, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar os filhos, eu tenho que... E isso não necessariamente dá cor para o viver como desejo. E às vezes a sexualidade ela é uma forma até com que as pessoas tenham um pouco mais esse olhar para o desejo. Mas como você disse, ao meu ver, o desejo ele é muito mais amplo que isso. E para a gente, então, lugar onde a gente tem essa vida, a gente precisa dar espaço para poder desejar. O que eu desejo, né? O que eu anseio, o que me dá alegria, o que me dá tesão de fazer, independente de qualquer coisa eu faria, porque isso faz com que eu continue viva, né? Minha filha um dia falou assim para mim, mãe, até parece que você gosta mais do teu trabalho do que de mim. Ela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos quando ela falou isso para mim. E aí eu falei, realmente, a mamãe gosta muito do trabalho da mamãe, né? E eu fiquei pensando nessa pergunta dela para responder com calma, né? Eu falei, filha, a mãe também se encontra no trabalho da mamãe. Então, se a mamãe não trabalhar, isso para mim é muito claro hoje, né? Se eu não trabalhar, todas as outras coisas vão ficar. Porque é nesse lugar onde eu também me
me realizo, onde eu me sinto bem, onde eu me vejo, me percebo, onde existe um desejo também. Eu, pelo crescimento, pelo conhecimento, por saber dos outros. Então, eu acho isso fantástico, né? E não tem, então, aí receita de bolo para a gente saber o que é realmente que a gente mobiliza a vida da gente. Que mobilizava a Vanessa de 18 anos. Não é a mesma coisa que mobiliza a Vanessa depois dos 40, né? Exatamente, essa mobilidade, essa mutação do desejo, se é que a gente pode usar essa palavra, né? E aí que entra também o que vários teóricos da psicanálise já dizem, que é justamente esse exemplo prático que você deu da tua filha. Porque quando ela foi realizar o desejo, já não era mais o desejo dela, né? E o que a gente vê a pulsão de vida fazendo com que a gente se mova, com que a gente sempre queira algo que ainda não está. E quando a gente chega ali, aquilo já não é mais. Então, fica uma questão muito interessante e até assim, um certo... A gente tem que ter um cuidado em apresentar essa questão, porque o desejo, ele no fundo, e aqui falando de inconsciente, ele é algo que ele não se realiza, né? Então, como assim não se realiza? Porque é justamente esse movimento que me funciona para frente. Quando eu estou realizando o desejo, não é mais isso que me satisfaz. Então, eu busco outro, e outro, e outro. E aí a gente entra nas questões, às vezes, do relacionamento, às vezes nessa escolha, a gente vê muito isso na adolescência, né? Nessa escolha do que fazer, já que você falou da sua profissão tão lindamente, do teu amor por isso, do teu gozo em estar nessa função, né? Então, a gente para pensar como é complexo para alguém, de repente, que está em formação, que o cérebro da pessoa, do ser humano, ele amadurece por volta dos 25 anos, né? A parte neuronal, a formação, então, total, né? O amadurecimento. E a gente precisa ter escolhas tão sérias na nossa vida antes desse processo terminar, amadurecer, né? Então, por isso que às vezes a gente percebe, não só por isso, essa instabilidade, esse eu não sei se eu quero isso, eu começo às vezes uma coisa e faço, né? É muito interessante isso. Então, como pegando esse exemplo da minha filha ainda, né? Sendo um pouco mais provocativo, que é meu estilo, não adianta, né? Mas assim, como, né? Eu falo às vezes para alguns clientes, você percebe como que é ético, que você não sabe faltar do teu desejo. Como que você vai se você está querendo agradar ao invés de levar em consideração aquilo que você está sentindo, né? E às vezes são coisas muito do cotidiano, assim, por exemplo, minha mãe convidou eu para passar o final de semana com ela, lá onde a gente tem a nossa criação de cavalos, mas aí eu queria passar o meu final de semana com meu marido. Como que você vai ser ético se você está se perguntando, dando espaço para saber eu estar lá na semana, né? Então, eu confesso que estou de novo com os probleminhas, eu não sei, o pessoal de casa pode responder se é só para mim, que está cortando o áudio da Vanessa, ou acho que deve ser o problema do Instagram, que esses dias deu essa mesma questão, né? Então, peço aí desculpas, não sei como é que está o meu áudio para você, Vanessa, está ouvindo bem ou está entrecortando a voz? Para mim também. Tá bem. Então, o teu retorno está vindo entrecortado. Não sei se tem alguma questão aí, às vezes técnica, enfim, porque algumas frases ficam incompletas e a gente fica com um pouquinho de dificuldade de entender. Mas pelo que eu percebi do que você trouxe, justamente aí que entra essa problemática que eu estava conversando com eles um pouquinho na hora que você saiu, que é aonde que está o meu desejo, né? Como que eu reconheço o meu desejo? Se de repente eu tenho dúvida com o que fazer, com que escolhas. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão, por exemplo, bem bobinho, eu vou comprar uma roupa. E eu tenho que levar alguém junto para
escolher o que fica bom para mim, né? Mas aí entra a questão do gosto pessoal. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Eu gosto de vidas, vamos dar um exemplo aí. Mas não. Por quê? Porque não diz em mim, eu não sei o quê. Então, isso é um exemplo prático, né? Prático e rápido. A gente sabe o que acontece, mas, ao mesmo tempo, não sabe que é uma questão, talvez uma forma inconsciente de não perceber o que tem ali que me impede de assumir o que eu quero. Isso é só um ponto bem pequeno, mas tem, por exemplo, coisas mais, questões mais sérias, como um relacionamento, um casamento, né? Às vezes a pessoa está ali agradando o outro a vida inteira, esperando o outro. Mas será que o que eu espero do outro é mesmo aquilo que eu quero? Será que eu, dependendo do desejo do outro, ou melhor, do que o outro tem para me dar, é aquilo que eu quero de fato, ou eu posso querer muito mais? Ou, no sentido de estar livre também para esse outro, daquilo que ele pode me dar, né? Então, aí que entram essas questões muito complexas e profundas que causam a angústia da qual você estava falando, né? Exato. Que angústia é aí que desejo, mais desejo, e a gente adoece, desejo, vamos dizer assim, lacrado dentro da gente. E às vezes a gente nem se dá conta que temos aquele desejo e passamos a vida a negá-los. E assim, se você me permite, me alongando um pouquinho mais, eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Desde a infância. Eu sempre desenhava antes de escrever. E eu tinha assim, de pintar tela. Mas eu não tinha coragem, porque eu dizia para mim, não, você não sabe, você nunca fez um curso, você não é boa bastante, você não tem talento de grandes, né, pintores, enfim, você não tem as tintas, você não tem o tripé, eu me arrumava desculpa. E aí, quando eu coloquei o meu desejo à prova durante a minha análise, que eu fui vendo quanto aquilo era meu, quanto aquilo me dava alegria, me dava gozo, que a gente diz, né? Em fazer, eu percebi que, que quem não tinha aquilo tudo era eu. Ninguém dizia para mim que eu não tinha talento. Ou se dizia, era, sou eu que preciso acreditar no meu desejo e em busca dele, né? Mas às vezes a gente dá esse poder ao outro. Olha que interessante. E usa o outro como desculpa para não ir atrás do próprio desejo. Faz sentido para você? Muito, Nelly. Como é pertinente essa fala, porque aí voltando um pouquinho para relacionamento, precisa trazer a responsabilidade da realização, né? E não usar o relacionamento como uma desculpa que a gente não quer fazer. Seja um relacionamento com o filho, com o marido, com quem quer que seja, né? A gente precisa olhar para e ninguém vai fazer essa tarefa. Não é uma tarefa que a gente simplesmente pode delegar para fazer. Você fazendo um processo não é delegável, né? É uma coisa que você precisa olhar e caminhar. Né? E também, puxando um outro assunto que você falou, entender que algumas coisas, elas talvez não vão ser realizáveis, mas elas vão mover para a vida também. Então, aceitar, como você falou, que, né, quando eu penso na Pietra, mal comprou, já está fazendo outra coisa, ela não quer nem aproveitar, às vezes, aquilo que ela comprou. Isso, ao meu ver, é um sinal também de maturidade, como que a psicanálise tem isso. Mas a maturidade, ninguém vai preencher. É justamente isso o contrário. Mostrar para a vida, mas que vai ser preenchido por alguém, né? Eu não sei se consegui ouvir a metade do que você disse,
Mas eu acho que eu entendi na questão, vou repetir um pouquinho para ver se foi isso mais ou menos que quis dizer. A questão de quando ela quer alguma coisa, mas aquilo não é necessário, é supérfluo, é algo que é mais ou menos nesse sentido. É como se ela quisesse se sentir preenchida com o objetivo. Aham, Mas isso não vai acontecer, porque o desejo aham. é para colocar a gente em movimento, né? E é aí que entra a compulsão, né? Não, Muitas vezes a gente coloca esses modos de funcionar. E por isso que a terapia também é autoconhecimento e é fundamental. E isso, se conhecer, conhecer o modo como você funciona, como que você age diante das coisas. Por exemplo, a gente pode ter compulsão por compras, pode ter compulsão por alimentos, pode ter compulsão por viagens, por sexo, por ler, enfim, tem infinidade de compulsões. Mas o que isso diz de mim, né? Aí que entra a questão terapêutica, que é tão subjetiva, para entender esse processo, que não é porque eu tenho uma compulsão por compras, como muitas outras pessoas, que o que move a minha compulsão é a mesma das outras pessoas. Então, isso não é genérico, a gente precisa entender na história dessa pessoa que leva, né? E aqui falando do inconsciente. E aí que entra também a parte da psicologia, Vanessa, que eu gostaria que você falasse um pouco, porque a psicologia, ela fornece ferramentas para lidar com essas questões, né? Com essas angústias, que parece ser um desejo impossível de realizar. Parece que a compulsão é um desejo, mas no fundo ela não é não é um desejo. Ela é um adoecimento, talvez, do meu desejo. Né? É um modo distorcido de eu tentar me realizar por algum motivo aí que eu não sei o que é. Né? Não sei se é mais ou menos isso que você compreende aí. Você pode falar um pouquinho dessas ferramentas assim, de ajuda, de auxílio à pessoa a lidar com esse tipo de situação. bom, é um tema interessante a compulsão, né? É o vício, vamos dizer assim. E eu, de fato, não conheço um ser humano, não tive essa oportunidade de conhecer alguém que não tivesse um vício. Uhum, Eu costumo falar que às vezes a gente olha, é o álcool, é o cigarro, outras uhum, coisas. Não, a gente às vezes pode ter outros tipos de vícios que outros não veem, mas que a gente sabe que a gente tem um uhum. vício, é o meu vício, que eu não tenho controle, eu posso não ter controle sobre a minha vontade de comer depois do almoço, por exemplo, entende? Não tenho controle sobre a minha vontade de comer. Então, isso é um vício. Eu posso ter controle sobre a minha mania, às vezes, de criticar. É quase uma adicção, né? Quando a gente coloca assim no quadro de transtorno, é o que chamam de adicção, às vezes, né? Que não é só droga, não é só bebida, não é só cigarro. Os adictos, eles podem estar em espécies muito diversificadas. E é interessante a gente, às vezes, colocar isso para as pessoas começarem a entender como que isso pode se dar e talvez começar a ter os próprios porquês de repente, por que é vontade de comer e não de comprar? Por que é vontade de ver e não de comer? Né? Tem os voyeurs, aqueles que gostam de olhar, por exemplo, sites, né, ou livros, é um outro tipo. Claro que a gente tem que ter o cuidado de saber o que é um gosto e o que foge ao controle, né, para não distorcer essa questão do, vamos dizer assim, que é considerado esperado, não normal. O que normal é enquadrar já o que foge àquilo que todos fazem dentro do patológico, né? Isso tem que ter um extremo cuidado também. O que não é considerado mal é o que sempre que seja para a vida da pessoa ou para a vida de outras também. Então, daí não é considerado patológico, porque aquilo começa a gerar prejuízo. E aí, a gente, aí a psicanálise é muito mais, ao meu ver, do que a psicologia, porque a gente tem um outro que vive dentro de nós. E esse outro é desconhecido a mim, né? Então, quando eu olho para o outro, quando eu olho para o vício do outro,
olhando e não tem realmente, mesmo olhando, né, me perguntava que eu pensava, como é que a PNL trata disso, como é que a constelação e em qualquer uma delas que eu chamaria de destrinchar, pegar aquele comportamento da pessoa e olhar mais minutos, às vezes até com. E às vezes a gente vai dando informações ao longo dos anos a respeito de um comportamento. Mas, dentro do processo terapêutico, uma das coisas que funcionam, que dão resultado, é a PNL. Essa sensação de estar com o PNL. Porque nesse tipo de situação, a pessoa atua muito a nível de inconsciente. Então, ela não chega a esboçar um outro comportamento que não seja aquilo. Então, a gente vai observar quais são os gatilhos que fazem com que ela tenha comportamento, e aí, então, através da PNL, a gente faz programação neurolinguística, isso, né? PNL. Exato. Então, o comportamento em si, ele não deixa de existir, mas eu chamo isso de respiro. Ela vai ter um respiro para criar um novo comportamento, mas o sintoma, vamos dizer assim, ele permanece lá. Então, e aí que entra, às vezes, as questões de você fugir para um lado e vamos dizer assim, eu escapo daquela compulsão, vamos chamar assim de compulsão, para não entrar na questão já da adicção e dos vícios, porque a gente precisa ver isso com clareza e subjetividade dentro de cada caso, né? Não dá para dizer porque alguém tem uma vontade muito grande de comer doces que ele é um adicto, né? Então é preciso cuidar com esses, vamos dizer, com essas nomenclaturas, hoje em dia está sendo muito rotulado as pessoas, né? Então, às vezes, a gente usa esse rótulo como uma desculpa também para não agir. Ah, eu sou isso, então vamos deixar, não tem o que fazer, ou eu faço o básico, né? É quase como você é o médico e diz, você é cardíaco. Eu sou cardíaco, agora não posso mais fazer nada, eu tenho que cuidar com tudo. E a vida perde sentido, né? Então, lógico que a gente precisa ter os cuidados, mas é preciso ver o desejo além de si, porque senão a gente entra quase que numa patologia do medo de viver, né? E isso também é muito comum. As pessoas perderem o ânimo, essa pulsão de vida, né? Que é o desejo, que é o que nos impulsiona, e que vem do id, né? Que é essa essência primórdia do ser, que todos nós temos a nossa, que nos distingue dos outros, mas que também está ali única e exclusivamente para nos fazer gozar, para nos mover para frente. E por isso que a gente tem as outras instâncias do ser, como o ego, né, que todo mundo já ouviu falar, só que isso de uma forma um pouco mais leiga. Aí a gente tem aquela pressão interna também que diz, não, você não pode, isso é perigoso, e que às vezes nos limita tanto, como essa questão do exemplo anterior que eu acabei dando, de quando eu permito que o outro tome as decisões por mim, ou eu coloque no outro a responsabilidade das decisões que eu precisaria ter por mim, né? Às vezes tudo isso, são instâncias típicas e inconscientes também, por exceção do ego, né? Que é aquele que está ali intermediando essas instâncias e é o que faz com que, por isso que as ferramentas da psicologia são tão importantes também, porque a gente precisa saber o que fazer com tudo isso. Quando a gente traz à tona os nossos motivos inconscientes, é preciso fazer algo com elas, né? Então, por isso que também a psicanálise precisa saber o que fazer depois. Lógico que não é psicologia, não são as mesmas formas de agir ou de dar ferramentas, porque é diferente, a gente como que se esclarece a pessoa para que ela decida o que fazer, né? Então, é um modo diferenciado da psicologia nesse sentido.
Mas é lógico que a pessoa tem que, no mínimo, saber o que ela quer, né? E que entra essa questão do desejo, dela se descobrir para saber o que ela quer fazer. Por exemplo, quando estou com uma angústia medonha na minha vida e eu não sei de onde que aquilo vem, só sei dizer que eu estou muito infeliz, e normalmente isso acontece, né? Chega num caos que a gente vai empurrando com a barriga por muito tempo e acaba não dissociando mais tudo que é incômodo, porque acaba sendo tudo incômodo, né? E aí eu costumo dar aquele exemplo do balde cheio, que quando está o balde cheio, qualquer gotinha faz transbordar, né? E às vezes a gente chega no limite desse. Então é preciso com muito tato, por isso que a gente fala também que a terapia, tanto a da psicologia quanto a psicanálise é um pouquinho mais demorada ainda, né? A gente não faz, vamos dizer assim, uma predisposição de quanto tempo a pessoa vem e ela que vai ver até onde ela quer ir, se é que assim pode ser exposto, né? Mas é preciso ter tempo de saber que eu preciso ver tudo que está dentro de mim para aí, a partir disso, saber o que fazer e usar essas ferramentas tão importantes que os psicólogos nos dão nessa alavancada, nessa ir em busca de fato do desejo, né? Não sei se faz sentido isso para você ou se eu estou fugindo um pouco do que vocês fazem. E a você, né? Eu fico pensando que às vezes a pessoa tá tudo tão, o balde tá tão cheio, até perceber, a pessoa perceber mesmo, né? Muito parar, olhar, parar. Nossa, mas eu pensei isso, nossa, mas eu falei. Então é como se realmente então não tivesse a própria existência. Não estou desqualificando, né? Mas só fiquei pensando nesse processo interessante, porque a gente desconhece nós mesmos, né? Não tem como fazer isso que não seja análise, psicoterapia mesmo. Vai ser fácil para todas essas coisas que diz a pessoa e aos poucos ir fazendo isso que você falou para um caminho onde eu diria, arriscaria dizer, né, que a gente tem mais integridade. E integridade não só no sentido ético, mas de força, de potência também. Porque todas essas coisas, né, além do balde estar cheio, eu observo é que o enfraquecimento, o conflito interno, o julgamento interno, o desconhecimento sobre si, ele enfraquece demais. Não sabe por que ela está fazendo, né? Realmente eu vou fazer isso aqui porque isso aqui faz sentido para mim. E aí, quando ela também se escuta, ela tem muito mais força para fazer aquilo que ela quer fazer. Então, a gente vai notando também que ao longo de todo esse processo, esses dias uma cliente minha, ela ficou chocada. Pô, se a pessoa é facilmente e abre muito facilmente a mão do próprio pensamento, provavelmente ela é uma pessoa que talvez ela tenha de ter integridade nas ações dela. Se alguém discorda dela, incomoda ela. E ela nem sabe por que incomoda. Então, quando alguém pressiona ela, ela vai sucumbir muito rápido. Mas por que muito rápido? Porque não sabe os problemas, não sabe o que está faltando à própria vida. Então, para mim, a psicanálise, ela desenvolve esse senso de integridade mesmo, ser onde eu posso caminhar e saber que às vezes eu vou gerar conforto dos outros, ser quem eu sou, que às vezes sim, eu vou continuar desejando algo que eu não sei bem o que é isso, não tem a ver com o relacionamento que eu estou vivendo, mas com uma coisa que configura o meu ser. E aí entra uma coisa, ao meu ver, que é muito interessante, que a gente vai para a aceitação do outro, a aceitação da condição humana, que é limitante também.
É. E aí que a gente entra talvez na questão mais difícil, que é olhar para esse vazio do desejo, né? E há que ter muita análise, muita terapia para chegar aí e olhar para essa insatisfação constante e como viver com isso, né? E isso é um fato, assim, que em psicanálise há que se trabalhar a aceitação. Porque, como você bem convém, né, Vanessa, a aceitação não é uma coisa fácil que alguém diz, ó, oh, agora você aceita e pronto, né? É quase tão difícil quanto perdoar, né? Como assim perdoar se aquilo ainda dói? Então, aqui tem que ser feito um trabalho dentro de si mesmo, terapeuticamente falando, e isso ninguém consegue assim sozinho, né? Para conseguir encontrar os porquês daquela dor ter sido causada e, a partir disso, compreender esse outro eu compreendo o outro a partir da compreensão que eu tenho de mim, do que eu sinto. Por isso que a terapêutica é tão interessante. Oi, Marilu, tudo bem? O Michel, pessoal conhecido daqui. Beijão para todos. Obrigada por estarem aí. Então, e aí que vem essa questão da gente parar para pensar aonde que está, né? Por que algumas coisas, como o próprio desejo, às vezes são barrados, né? Por que algumas questões que eu digo querer, eu não vou em busca daquilo, né? E entra questões de autossabotagem, de uma série de tudo próprio assim. Sabe quando você está subindo? Não sei vocês aí em casa, aí a Vanessa, mas quando a gente é criança, a gente sempre quer subir mais alto, né? Às vezes a gente sobe num banquinho, numa cadeira, e quando a gente percebe em terapia que nós mesmos acabamos chutando o nosso próprio banquinho e caímos com isso, é um momento difícil da própria terapia, porque é um momento de perceber que somos por estarmos bem ou não. E esse é o grande barato da questão terapêutica, né? Porque a gente começa a tirar do outro poder que a gente atribui a ele, achando que ele decide, que ele é o meu algoz, que eu só sofro por causa. Não, a gente percebe que aquilo tá bom ou ruim. Lógico que o outro tem a responsabilidade dele no que ele faz comigo, né? Vou colocar assim, em primeira pessoa. Mas o que eu faço com o que ele faz comigo é que faz toda a diferença. Isso dá um giro de 360 graus. Mas não é só o fato de eu ir lá e eu vou fazer diferente. Às vezes é uma questão traumática, uma questão de bloqueio, uma questão que eu não alcanço sozinha, que às vezes é tanto lá atrás que é preciso um trabalho. Eu costumo dizer que a gente, ao longo da terapia, vai tirando pedras do caminho. Eu quero chegar lá no pico da montanha, mas para eu chegar lá, eu tenho estradas tortuosas, estradas maiores, estradas com mais ou menos dificuldades, né? Só que quanto mais que a gente escolha mais fácil, mesmo nela a gente vai percebendo que há dificuldade, que há pedras que eu preciso tirar ao longo dessa caminhada para eu conseguir chegar no meu objetivo. Ou seja, alcançar o desejo. E o que é o desejo primordial do ser humano? Para que a gente trabalha? Para que a gente estuda? Para que a gente constitui família? Por que a gente viaja? É tudo em busca de pensar, né? Se a gente for parar para pensar, é aquilo que chamavam de Nirvana. Tem até um grupo musical aí, né, o Nirvana, que, que é uma palavra que faz quase que de um bem-estar. Tá? E isso, muitas vezes, eu não digo que é para todo mundo, é quase que uma questão intrauterina, de gestação mesmo, né? Que lá no estado em que nada é incômodo, mas isso não é bem assim, e a gente sabe também, né, pelos processos terapêuticos, que nada é tão nirvana assim. Então, é esse nirvana que costuma impulsionar nosso desejo para que a gente alcance estar uma ponto de completude, de estar, sabe, sem nenhuma necessidade, de estar inteiro. E algumas
experiências da vida podem trazer quase que esse estado, né? E normalmente são coisas simples e que a gente deixa passar batido. No fundo, tudo é um pouquinho menos complicado do que a gente vê quando a gente vê por esses óculos de lente de aumento, né? E aí a gente começa a ver que isso pode ser um modo de ver tudo tão caótico, tão difícil, e que pode ter um modo melhor, que eu posso encontrar o meu modo melhor. Né? Oi, Valéria. O que você diz disso, Vanessa? Muito bom, é muito bom. Eu acho que eu sempre fico ouvindo você falando e pensando, né, nas possibilidades, né? Desde que a gente realmente tem um sentido para se mover, e eu não consigo, de fato, puxando a sardinha, a brasa para nossa sardinha, como que é, né? Esses tempos, eu estava numa outra live, né? Ela me mandou um vídeo de um folder, de um processo de final de semana, com um nome muito esquisito, enfim, né? E ela disse, você acha que isso vai resolver o meu problema, né? Eu falei, mano, olha só, as pessoas às vezes querem uma resposta fácil, pronta, ensine hoje, eu vou resolver toda a minha vida em 2 minutos. E não é assim. Não. Física, por si só, não é. Ou seja, a gente tem que estar no banheiro, tomando água, a gente tem que estar comendo, aí você tem que sair no sol para manter esse corpo físico. Imagina a nossa psique, então, né? Quão complexo que é. Eu falei, olha, Ana, não vai resolver os seus problemas, mas assim, o que você está querendo é uma resposta fácil. Talvez antes de agora, de 2 segundos, ela atenda a sua exigência. Mas se você quer uma coisa séria, eu vou precisar investir, não só tem que pagar a terapia, né? Mas eu vou precisar investir tempo nisso, né? Então eu fico lembrando quando eu comecei meu MBA, a minha professora ela deu uma tarefa muito simples e eu até agradeço, inclusive ela é psicóloga ainda, o nome dela. E essa tarefa consistia em você amplificar a tua qualidade de vida em casa. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque assim, na época eu tinha dificuldade de ir no banheiro, eu estava estressada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E eu me a tomar água, olha só, tomar água e comer mamão cedo. Eu já estou indo agora, tranquilamente, sei lá, devem fazer já uns 6 anos, até um pouco mais, talvez. Quanto a minha vida mudou a partir de uma decisão simples que eu tomei com consciência. Eu como até hoje. Eu não estou mentindo, porque eu não posso ficar sem mamão. Porque eu sei que se eu ficar sem mamão, isso vai ter uma consequência no meu que não vai ser boa. Então, às vezes, eu fico observando assim, né? A pessoa, eu quero emagrecer, eu venho para terapia. Sabe? Vai descobrindo coisas sobre você no ano, seu hábito, mas você tendo consistência nas suas ações. Você vai se identificar um pouco mais a cada dia com aquilo que faz sentido para você. Vou fazer uma dieta agora só porque eu vi uma foto da fulana de tal e eu quero no final de ano estar usando vestido igual dela. Pode ser que de repente aquilo seja o primeiro chamado para aquilo no fundo. Já é um sintoma, né? É cuidar Já é um sintoma. Vai gerar um movimento. Esse movimento, se eu não digo ao longo do curso no sentido de me aprimorar no humano, para mim não faz sentido, perceber. Então não é uma coisa assim. Eu vejo, por exemplo, quem tem questão político, caraca, vai pro CrossFit forçando pra caramba, ela tá lidando com a compulsão alimentar dela, mas ela conseguiu adquirir disciplina de não ir à academia.
mas ela pesa ainda, né? E de repente a perna já tá legal, o braço tá legal, mas a minha barriga ainda tá grande. Cara, mas olha a jornada que construiu. Então, você falando assim, também tem a questão da aceitação da realidade, né, Vanessa? Porque assim, quando a gente faz um esforço, e eu vejo por experiência própria, na fase da vida em que eu estou hoje, né? Eu vou fazer 50 anos, agora mês que vem, e a gente está numa fase de perda hormonal. Então, aquilo que era nunca mais vai ter, né? Então, por mais que a gente tenha memória de como a gente foi um dia, jovem, enfim, com o corpo às vezes melhor, mais magro, mais ágil, a gente vai perdendo tudo isso, né? Isso também é um processo que aqui na minha clínica eu tenho como demanda essa perda da utilidade, né? Especialmente feminina. Por exemplo, a perda hormonal, a perda do útero, essa perda desse modo de se achar como sendo útil, como sendo produtiva, por causa da questão reprodutiva mesmo, né? A utilidade. Mas aí que entra, a gente precisa se questionar qual que é essa utilidade, qual que é esse ícone de beleza, como você vinha colocando, né? Por que eu preciso me comparar com o outro? Se o outro não é nada, ele não é, sou eu. E ao mesmo tempo que eu só me identifico com a minha sexualidade, a libido também fica cada quem vou ser eu, então, além disso aqui que eu sempre reconheci como meu, né? E aí que entra até esse desejo sexual, né, Vanessa? Se você não está bem, a sexualidade a gente costuma atribuir ao corpo, mas ela é mente, E ela é aí, totalmente mental. É o desejo. Como que você vai se permitir ter uma plenitude sexual se você não está se sentindo bem consigo mesmo? Se o teu corpo incomoda, se tem uma questão ali que você se julga o tempo todo. São entradas, são, aí e percebe aí, Neide, esse sofrimento que tem porque às vezes a gente atribui tudo externo ao estético e que é da jeito naquela coisa que se vê, mas que não se porque você vai consegue simplesmente continuar vazio, porque é algo mais opa, profundo. caí, voltei. Sim, e aí eu queria só retomar um pouquinho aqui, porque você falou da aceitação de novo. Já é a segunda vez hoje que você fala da aceitação, não quero perder esse gancho, porque às vezes tem cliente que fala assim, ah, mas o amor, né? O amor também as pessoas querem que seja, confundem o amor com a paixão, né? O amor ele vai ser desenvolvido a partir daquilo que eu também consigo aceitar em mim como ok e aceitar no outro como ok. Então, imagina como que eu vou construir o amor, que é uma coisa que ainda vem com uma demanda muito grande para a clínica, relacionamentos frustrados, ou eu só consigo me relacionar com as pessoas à medida que eu sou apaixonada por elas. A paixão é esse lugar, então, onde eu projeto meu desejo no outro. Mas para existir amor, eu É preciso uma idealização, né? ter o outro como ele é e não como eu quero que ele seja. Se eu tenho Então, de aceitar as pequenas coisas minhas que dizem respeito àquilo que também me limita, que limita a minha condição, como eu vou aceitar esse outro que também tem a realidade dele e que não tem a ver com a minha paixão, né? Então, a paixão, ao meu ver, é essa projeção do ser idealizado, mas aí essa pessoa, ela acorda com bafa, ela de repente tem tiques e manias, não gosta e eu sou obrigada a olhar para a realidade dessa pessoa. Então, eu ainda, voltando para o nosso tema da live, que é ética do desejo, né? Para mim também, e falando também de responsabilidade afetiva e de amor, para mim também tem a ver com quando você vai entendendo a si mesmo, falou, quando eu começo a aceitar mesmo não como uma comparação a esse mundo, mas aceitar aquilo que eu sou de uma forma amorosa, eu acredito que fica mais viável e possível
você conseguir construir uma relação de amorosidade com as pessoas, com a realidade delas, não com o que eu desejo do objeto unicamente. Em psicanálise, a gente coloca isso de uma forma, é bem isso que você disse, mas explicando de uma forma diferente. A paixão, talvez não a paixão, mas as fases do amor inicial, é isso que você falou, é uma projeção. A gente não se apaixona pelo ser real, e isso é muito estranho de ser dito, né? A gente se apaixona por um ideal, e nós criamos aqui dentro. E à medida que a gente vai convivendo, esses ideais vão sendo quebrados, né? E às vezes a gente chega para a pessoa e diz, mas olha, você não é a pessoa com quem eu me relacionei no começo. Você mudou tanto, você não é quem eu amei no começo. E aí você começa a perceber que é a entrada, né? A entrada daquela quebra de fantasia, da minha idealização, e esse olhar que você diz de aceitação. Mas aí, o que entra na aceitação? Talvez o preço que eu pago. Será que o que essa pessoa é para mim, positivamente falando, compensa aquilo que para mim não é suportável? O que eu posso pagar em valor emocional para ter essa pessoa comigo? Para que ela faz comigo? Que não é legal, é menor, eu consigo balancear, eu consigo aceitar isso, né? Eu consigo conviver com isso para ter aquilo que. E aí a gente vê que não é aquela barganha daquele início da paixão, que é eu só estou com você porque você é isso. Aí eu estou com você apesar disso, porque eu escolho. Não é mais inconsciente, não é mais uma projeção, uma fantasia, mas eu achei muito bacana isso, tá? Nossa, bacana. Vai me deixando, professor. Oi, Paula, tudo bem, amiga? Então, já está acabando a nossa pauta, Vanessa. O que você quer deixar hoje para, assim como finalzinho dessa live, deixar um gostinho para a próxima? Até, pessoal, se vocês quiserem sugerir é, temas, enfim, que vocês gostarem ou tiverem interesse de ouvir aqui, podem mandar aí no chat, a gente vai ficar também no canal do YouTube da Vanessa e no meu para vocês verem depois. Enfim, quiserem indicar para outras pessoas verem se por acaso fez sentido para vocês, né? É sempre uma alegria estar podendo falar desses temas tão instigantes que é o sentir e o pensar. Bom, então eu vou aproveitar aqui esses minutinhos finais para convidar quem não segue ou não segue a Neide ainda e para realmente considerar fazer investimento em si mesmo. Tudo que a gente investe em nós, esse investimento nunca vai ser usurpado, tomado da gente, né? E esse processo ele tem a desenvolver a tua integridade. Olha só o que passou aqui, passa o filme também na minha cabeça, né? Muitas vezes a gente pode se envolver em relacionamentos, ou às vezes a gente está demandando expectativas do mundo e gerando uma frustração interna que não são devidas à imaturidade, à ignorância sobre si. Então, quando você aceitar que você é ignorante, desculpa eu usar essa palavra, que tem gente que eu sei que não gosta, mas acho que a ignorância no sentido de admitir sim, que existe um que habita em mim, que existem coisas que eu desconheço, não sei como tornar isso claro na vida, aí você vai entender a necessidade de fazer um processo de autoconhecimento, de olhar para criar esse espaço, envolver mais integridade a respeito de si mesma. Uma cliente disse para mim que ela não fazer terapia, mas ela tinha cheia de terapia, saindo da cabeça do que com ela objetivo.
objetivo. O objetivo da terapia é olhar para essas bases com que você tenha ações coerentes na sua vida e que façam sentido para si. E aí vá a cada vez, né, desenvolvendo aí mais integridade nas suas ações, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, né? É isso. E o que é mais bacana, né, Vanessa, e assim, o que a gente entende no processo aqui, falando de psicanálise mesmo, é que não tem como explicar isso sem passar pelo processo de análise, sem passar por esse processo de autoconhecimento, que além de ser instigante, de ser doloroso também, né, porque a gente não pode esquecer disso, mas, apesar de ser doloroso, a vida também é dolorosa quando a gente carrega tudo que não condiz conosco, com os nossos desejos, né? Quando a gente vive antieticamente falando com o nosso desejo, né? É quase como ir contra uma maré de si mesmo, é jogar com o time adversário, né? Então, quando a gente vê que a gente pode, sim, ter um modo de conhecimento, a gente nunca mais volta a ser nessa ignorância que você colocou, né? E aqui, para o cuidado da palavra, ignorância, às vezes a gente vê isso como um palavrão, né? Mas o que é ser ignorante? É ter um conhecimento de algo, né? Então, a gente é ignorante em muitas questões. E como dizia um grande filósofo, eu posso saber um pouco de alguma coisa, mas nunca tudo sobre tudo. A frase é mais extensa, tem mais significados, mas é basicamente isso. E eu acho muito interessante isso. E o básico de tudo é saber sobre mim. Se eu sei sobre mim, eu desmistifico todas as crenças que falam aqui fora de mim, porque aí eu vou saber quem eu sou. E eu vou seguir esse caminho sem me sentir preso a nenhum outro tipo de opinião, ou enfim, porque essa prisão, até fiz um videozinho essa semana, a chave está onde, gente? Está aqui, na mão de cada um, basta se pegar. Mas aí que está, aí que entra o desejo. E é esse desejo que nos impulsiona de ir em busca dessa liberdade que a gente pode conquistar. Há um preço, sim, como tudo na vida, né? Há um preço de sofrimento, há um preço financeiro, um preço de tempo, mas será que o preço que eu pago por ter uma vida, às vezes, até doenças físicas, porque a gente sabe que a psicossomática hoje, né, através das neurociências, a gente sabe do quanto a gente vem desmistificando a psicossomática e vendo o quanto a nossa mente, as nossas emoções estão entrelaçadas com tudo, com todos os sintomas, inclusive de doenças psicológicas, né? Então, como eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, a gente não é corpo isolado da nossa mente, do nosso espírito, né? Mas a gente costuma cuidar do corpo indo nas consultas médicas, quase todos têm uma fé, né, uma crença, e costumam ir lá tentar resolver as questões emocionais no outro lado, que não é que é errado, mas que não estão. Então, a gente esquece esse lado mental e emocional, que muitas vezes é aquela perninha fraca, que a gente não fortalece lá nos exercícios de pilates, enfim, né? Vamos colocar aí uma metáfora para deixar vocês com um gostinho diferente do que é terapia, que não é só esse papo cabeça, tem muita coisa que diz sem dizer que diz. Um beijo bem grande para você, Vanessa. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente hoje. Se quiserem ver novamente, vai estar lá no YouTube daqui um tempinho, né? Que a gente tem que. A Vanessa, que é expert nisso, vai organizar, né? Vai até arrumar lá, fazer trabalhos técnicos. E aí, no mês que vem, a gente vê, porque questões de Natal, provavelmente a gente deu uma adiantadinha, né? Mas por mim dá para fazer tranquilamente, porque eu acho que é uma coisa muito bacana para as pessoas começarem a ter uma outra percepção de si. E se a gente que tem esse conhecimento não começa a colocar de uma forma mais simples e clara,
as pessoas adoecem muito e não conseguem se curar porque às vezes não buscam da maneira que talvez fosse a demanda delas de resolver a sua dor, né? Tá bom? Beijão, gente, Beijo. e até a próxima. Tchau, tchau.